Senhores deputados, esta Câmara tem merecido o desprezo da população brasileira. Hoje nós aprovamos, sem o meu voto, a urgência para o aumento de 160 funções comissionadas no Supremo Tribunal Federal. Mais 8 milhões de reais por ano para o Supremo Tribunal Federal viver às custas do trabalhador brasileiro. Lembrando que nós temos não só a Suprema Corte mais cara do mundo, mas o Judiciário mais caro do mundo. A primeira urgência que nós analisamos neste ano, nesta Câmara, foi a urgência para o Dia do Axé. E aí agora nós analisamos e aprovamos a urgência para aumentar cargos no Supremo Tribunal Federal. Lembrando que o Supremo brasileiro custa 40% mais que a coroa britânica, que a família real britânica. Se a gente faz uma comparação em relação ao custo do nosso judiciário, é de 1,6% do PIB, 160 bilhões de reais. Do Reino Unido, 0,4% do PIB. No Japão, 0,1% do PIB. Em Singapura, 0,04% do PIB. A nossa justiça é cara, é lenta, é ineficiente e é injusta. Muitas vezes prende inocentes e solta culpados, solta criminosos. E o pior de tudo, com a anuência desta Câmara dos Deputados, deputado Nicolas Ferreira, que me olha apaixonado. Esta Câmara dos Deputados que vota aumento de cargos, aumento de orçamento para o Supremo Tribunal Federal, e o Supremo, enquanto isso, julga a constitucionalidade de si próprio, do próprio orçamento estar incluído no teto que o Legislativo precisa cumprir, que o Executivo precisa cumprir, que o povo precisa cumprir. O teto frouxo do Haddad, do arcabouço fiscal, da inflação, mais 0,6% em tempo de crise e 2,5% em tempo de, aspas, bonança, leia-se, quando o governo arrecada mais do nosso lombo. Todo mundo precisa respeitar o teto, todos. Política social precisa estar dentro do teto, educação precisa estar dentro do teto, saúde precisa estar dentro do teto. Aí vem o Supremo e diz, não, as nossas verbas não precisam estar dentro do teto, não precisam estar dentro do arcabouço fiscal. 6-0 já está o julgamento. Não tem um ministro sequer do Supremo Tribunal Federal que se dignou a se posicionar contra o absurdo que é apenas o judiciário ficar fora do arcabouço fiscal. E mais uma vez entra a culpa desse parlamento também, que aprovou a PEC da transição a mando do governo Lula, porque quando tinha a PEC do teto de gastos, até o judiciário entrava. E não tinha discussão se era constitucional, se era inconstitucional, já estava na Constituição que o judiciário entra no teto. E pronto, acabou. Agora não é uma legislação constitucional, derrubaram o teto da Constituição, permitiram e obrigaram todos os poderes a gastar mais, mas nem com a permissão para gastar mais dentro do arcabouço fiscal, o Supremo quer se submeter. E aí, qual que é a resposta que a gente dá? O que os deputados e os senadores desta casa dizem para a população? Olha, o Supremo vai gastar o seu dinheiro como ele quiser. Como resposta, como retaliação ao Supremo Tribunal Federal, sabe o que a gente vai fazer? Vamos dar mais 10 cargos comissionados para cada ministro. Que maravilhosa resposta desse parlamento para a Suprema Corte. Não adianta só apontar o dedo para o outro lado da Praça dos Três Poderes, para onde está a deusa Têmis, para o Supremo Tribunal Federal, e aqui no parlamento votar a favor de aumentar os gastos com o Supremo, de aumentar o número de cargos comissionados. Não adianta absolutamente nada. Mais do que isso, o Supremo ainda contratou e está gastando R$300 mil por ano para monitorar notícias sobre o Supremo e sobre cada um dos 11 ministros. Olha, eu faço esse serviço de graça para o Supremo, tá? Eu ensino os ministros do Supremo a usarem um negócio chamado alerta do Google. Sempre que STF for citado, sempre que o nome de um ministro for citado, vai aparecer todas as notícias envolvendo esse ministro e o Supremo, sem gastar um centavo de dinheiro público. Mas não, eles gastaram R$300 mil só para saber quais são as notícias que estão saindo sobre eles. E desde quando o ministro do Supremo tem que ficar monitorando notícia? Desde quando o Supremo Tribunal Federal tem que ter Media Watch? Mais do que isso, o STF também fez licitação de R$1.100.000 para comprar lagosta e vinho, porque a nossa Suprema Corte precisa fazer eventos com artigos de luxo pagos com dinheiro da população.
R$38 mil para mandar fazer gravata personalizada. Que momento! Eu me lembro da cena do ministro Barroso falando que a gravata tinha até ficado fofinha, uma coisa constrangedora, parece um pouco uma cena de The Office. Nós lançamos uma gravata do Supremo Tribunal Federal que todos estamos utilizando e para as mulheres um lenço belíssimo, como que está com a ministra Carmen Lúcia. Hello, darkness, my old friend. E que, se permitirem aí, modéstia, ficou muito bonito. Um negócio assim, triste de se ver, R$38 mil do dinheiro do trabalhador brasileiro sendo gasto para fazer personalizaçãozinha para gravata de ministro do Supremo. R$200 mil com 4 seguranças, R$200 mil com 4 seguranças para passar o Réveillon nos Estados Unidos em 2024. Olha que maravilha os gastos do nosso Supremo Tribunal Federal. E mais uma vez, vem para esta Câmara, vem para este Congresso Nacional, aumento no número de cargos, custo de R$9 milhões ao ano a mais para o Supremo Tribunal Federal. E os nossos queridos, vocês, meus queridos colegas deputados, principalmente a esquerda que votou em peso nesse projeto, vota a favor e acha bonito. E ainda faz discurso dizendo que é essencial para o funcionamento da justiça.